Oi, quinto ano! Hoje nós vamos falar sobre a oração sem sujeito. Mas antes, vamos lembrar um pouquinho o que nós já aprendemos. Uma oração tem dois termos essenciais, o sujeito e o predicado. Dependendo da forma como é apresentado e organizado, o sujeito é classificado de formas diferentes. Vocês lembram? Sujeito simples, sujeito composto, sujeito desinencial ou sujeito indeterminado. Vamos lembrar agora sobre cada uma dessas classificações. Para encontrar o sujeito de uma oração, fazemos uma pergunta ao verbo. O que? Ou quem? A resposta obtida é o sujeito. Sujeito simples é aquele que contém apenas um núcleo. Vamos ao exemplo. Os três irmãos levaram presentes à princesa. A primeira coisa a fazer é encontrar o verbo. Levaram. Então perguntamos ao verbo: quem levou presentes à princesa? Os três irmãos. Este é o sujeito. Qual é o núcleo desse sujeito? Irmãos. Contém apenas um núcleo, por isso é um sujeito simples. Sujeito composto, aquele que contém mais de um núcleo. João, Gabriel e Lucas foram ao encontro de fãs de literatura. Encontramos o verbo foram. Quem foi ao encontro de fãs de literatura? João, Gabriel e Lucas. Esse é o sujeito da oração. E qual é o núcleo? João, Gabriel, Lucas. Contém três núcleos, por isso é um sujeito composto. Sujeito desinencial, aquele que não está explícito, mas pode ser percebido por meio do verbo e do contexto. Compramos uma barra de chocolate para a professora. O verbo é compramos. Então podemos perceber que é nós. Nós compramos uma barra de chocolate para a professora. Esse é o sujeito desinencial. Sujeito indeterminado, aquele que não aparece na oração e que não pode ser identificado nem pelo verbo, nem pelo contexto. Fizeram muita confusão durante a prova. O verbo é fizeram. Mas quem? Quem fez muita confusão durante a prova? Não podemos identificar, sendo, portanto, um sujeito indeterminado. Existem alguns contextos em que a oração não apresenta um sujeito. Trata-se de uma oração com sujeito inexistente. Nesses casos, não há como atribuir a ação da oração a nenhum ser. Os verbos são considerados impessoais, ou seja, sem ligação a uma pessoa. As principais situações de oração sem sujeito acontecem com estes verbos. Verbos que indicam fenômenos da natureza. Chover, nevar, trovejar, anoitecer. Veja o exemplo. Trovejou o dia inteiro. Essa oração não tem sujeito e o verbo indica um fenômeno da natureza. Verbo haver, usado com o sentido de existir. Havia alunos por toda a escola. O verbo havia está usado com o sentido de existir. Existiam alunos por toda a escola. Portanto, é uma oração sem sujeito. Atenção! O verbo haver, usado com o sentido de existir, deve sempre estar no singular. Verbos fazer, haver e ir quando indicam um tempo passado. Faz 3 meses que eu voltei a trabalhar. Eu viajo em férias para esse lugar há 5 anos. Já vai para 2 anos que não consigo viajar em férias. Verbo ser quando indica tempo. Era noite quando o marido chegou. São 16 horas agora. Recapitulando, temos uma oração sem sujeito quando não há como atribuir a ação da oração a nenhum ser. Os verbos são considerados impessoais, ou seja, sem ligação a uma pessoa. Os verbos impessoais são aqueles verbos que exprimem fenômenos da natureza. Verbos haver, no sentido de existir. Verbos fazer ou estar, empregados em referência a tempo.
Verbo ser, empregado em relação a datas, horas ou distância. Vamos ver mais alguns exemplos para compreender melhor. Verbos que exprimem fenômenos da natureza. Exemplo 1. Chove muito essa época do ano. Exemplo 2. Trovejou a noite toda. Temos aí algumas orações sem sujeito. Verbos haver, no sentido de existir. Há seres vivos em outro planeta. Há dias que não chove. Verbos fazer ou estar, empregados em referência a tempo. Faz meses que não viajo. Estar muito frio. Verbo ser, empregado em relação a datas, horas ou distância. Hoje é 15 de março. Já é meio-dia. Daqui até ali são 9 quilômetros. Então, temos aí alguns exemplos de orações sem sujeito que apresentam os verbos impessoais, ok? Então, agora ver o que nós aprendemos. Vamos analisar esta frase. O menino brinca durante o dia. Qual é o verbo? Brinca. Quem brinca durante o dia? O menino. Qual é o núcleo desse sujeito? Menino, isso mesmo. Então, qual o tipo de sujeito? Muito bem, é um sujeito simples, possui apenas um núcleo. Mônica, Cebolinha, Magali e Cascão brincam de pega-pega. Quem brinca de pega-pega? Mônica, Cebolinha, Magali e Cascão. Qual é o núcleo? Mônica, Cebolinha, Magali, Cascão. Então, qual o tipo de sujeito? Sujeito composto, porque contém 4 núcleos. Não se escondeu tão bem. Quem foi que não se escondeu tão bem? Vamos analisar o contexto. Vejam aí a imagem. Então, quem foi que não se escondeu tão bem? Isso mesmo, foi o Cebolinha. Então, temos aí um sujeito desinencial. Encontramos o sujeito de acordo com o contexto. Come-se bem neste restaurante. Mas quem come lá? Quem é que come bem nesse restaurante? Tem como saber? Não. Então, qual é o tipo de sujeito? Isso aí, é um sujeito indeterminado. Não temos como saber quem é. Houve muita alegria na festa. Cadê o sujeito? Houve muita alegria na festa. Tem sujeito. O verbo haver, que é um verbo impessoal e está no sentido de existir. Existiu muita alegria na festa. Então, é uma oração sem sujeito. Muito bem. Então, agora vocês vão responder esse jogo rápido aí nas páginas 34 e 35, ok? Nos vemos na próxima aula. Até lá e tchau, tchau!